Começando mais um episódio daquele nosso bate-papo semanal, onde a gente conhece um pouquinho das curiosidades e das histórias das cidades pelo Brasil afora. Confere aí qual a cidade de hoje e o nosso entrevistado também. Potiraguá fica na região do médio sudoeste da Bahia. Segundo dados do IBGE, tem uma população estimada no último censo em cerca de 9.810 habitantes. Faz parte da bacia do Rio Pardo. Teve seu início no final do século XIX em um povoamento pertencente ao município de Encruzilhada. A criação de gado por fazendeiros lá pelo ano de 1933 fez surgir um arraial chamado Belém, mudado posteriormente para Natal, já pertencente a Canavieiras. Potiraguá recebeu seu nome atual em 1943 e, segundo o histórico IBGE, foi elevado à categoria de município em dois momentos. Em 1953 até 1956, quando um acórdão do Superior Tribunal Federal o extinguiu, sendo que em 1958, Potiraguá é elevado definitivamente à categoria de município. E é para conhecermos mais sobre este lugar que hoje temos um convidado especial. Ramon Ferraz é jornalista com passagem pelas principais TVs do Brasil. Hoje faz parte do quadro nacional de repórteres da TV Bandeirantes em Salvador. Ilustre potiraguense, é ele quem vai nos contar as curiosidades e as histórias do lugar. Então, confere aí. Então bora lá, primeira pergunta para o nosso entrevistado aí, o Ramon Ferraz, lá de Potiraguá. Você é natural de Potiraguá? Se não, qual foi a primeira impressão que você teve da cidade? Conta pra gente aí, Ramon. E aí, Max, tudo bem, meu caro? É uma honra falar contigo aqui no seu canal, que eu acompanho desde o início. Parabéns pelo seu trabalho. Para quem não sabe, eu e o Max fomos colegas de trabalho em um curto período, quando eu era estagiário na TV UESB Educativa, em Vitória da Conquista. Para quem não me conhece, meu nome é Ramon Ferraz, sou repórter com passagens pela TV UESB, como eu disse, também em Vitória da Conquista pela TV Sudoeste, afiliada da Rede Globo. Aqui em Salvador também trabalhei por alguns anos na TV Bahia, também afiliada à Rede Globo. E hoje eu integro a equipe nacional da TV Bandeirantes aqui em Salvador, levando as notícias da Bahia, de todo o Nordeste para todo o país. É uma honra fazer esse trabalho e, acima de tudo, é uma honra ser potiraguense. Minha cidade está aqui, ó, na tela. Vamos falar um pouquinho dela. Eu nasci, na verdade, em Itapetinga, uma cidade bastante conhecida na região sudoeste da Bahia. Fica a cerca de 100 quilômetros de Potiraguá, e eu nasci lá porque minha mãe procurava uma estrutura melhor para o parto, que no início da década de 90, quando eu nasci, Potiraguá não oferecia. Não mudou muito se a gente colocar assim, comparar Potiraguá com outras cidades da micro-região. Fica aquém ainda dos serviços de saúde, né? Vamos falar agora um pouquinho sobre economia local. Ramon, o que move a economia de Potiraguá? É a agricultura, é o comércio, é o turismo, enfim, conta pra gente aí. Apenas 14% da população potiraguense está trabalhando, está ocupada, é pouco, né? Mas é a realidade da maioria dos municípios baianos, que está ou nesse patamar ou abaixo disso, bastante preocupante. A média salarial em Potiraguá é de um salário mínimo e meio, baixo, né? Esses dados são do IBGE e revelam uma situação bastante complicada. Para você ter ideia, o principal pilar da economia da cidade é a administração pública. Sabe aquele perfil bem comum em cidades do interior? A pessoa depende da prefeitura. Trabalhadores que dependem do prefeito X estar no cargo. Quando ele sai, enfim, acaba perdendo o emprego. A maior parte dos trabalhadores de Potiraguá depende justamente da prefeitura. Isso é muito ruim e fica sobrecarregando a folha salarial do poder público, da administração pública. Depois vem a indústria, é o segundo pilar da economia da cidade, porque lá tinha já a Azaleia anos atrás, depois mudou para Renata Melo, que é uma fábrica de calçado.
Depois vem a agropecuária, que é uma característica da micro-região onde está Potiraguá. E só em quarto lugar o comércio, não é tão forte, né? Mas esses são os 4 pilares que seguram a economia da cidade. Vamos falar um pouquinho também sobre um lugar bacana que a gente não pode deixar de visitar quando a gente for até Potiraguá. É até um ponto que o poder público deve se atentar, né? Porque a cidade é pequena, que não deve ter atrativos, isso interfere inclusive na economia, só ter criatividade, né? Mas é nessas horas que a gente conta com a natureza. A cerca de 10 quilômetros da zona urbana de Potiraguá passa o Rio Pardo, é um rio bastante conhecido, que nasce em Minas Gerais, chega aqui à Bahia. Nesse rio há vários pontos para você ir com sua família, levar sua carninha assada, pode ir de carro inclusive, ligar o som e curtir ali o rio, tomar um banho. Tem uma mata legal para você curtir. Esse rio é cercado por algumas fazendas, apesar de ter um trecho ali, mais ou menos 2 quilômetros, à beira do rio, que tem uma denúncia, um trecho que foi invadido mesmo por pessoas, até mesmo sem necessidade, que invadiram para construir casas, fazer bar, enfim. É uma coisa assim horrível, né? Porque a gente acaba vendo o rio se afunilar em um trecho, as pessoas derrubando a mata ciliar para construir a beira mesmo, assim, pertinho do espelho d'água. Apesar disso, tem muito rio pela frente que dá para você ir lá e curtir. Agora eu fico com uma dica aqui. Tá aí pro Potiraguá, tá com um tempinho, é só viajar mais ou menos 25, 30 quilômetros até Itarantim, que a cidade fica ao lado. E lá tem a Pedra de 3 Pontas, que dá para fazer um passeio maravilhoso. Assim. Sai de Potiraguá em questão de 20 minutos, meia hora você tá lá. E aí você sobe as montanhas e tal, sobe a serra e fica lá de cima com uma vista maravilhosa entre as nuvens. É uma programação feita por muita gente de Potiraguá que gosta de aventura. Rio Pardo, eu já estive em Rio Pardo, né, na cidade de Rio Pardo e também no Rio Pardo, né, como você pode ver aí nessas imagens. Rio Pardo, que é um rio bastante importante para Minas, mas também para algumas cidades da Bahia, como é o caso aí de Potiraguá também. Vamos falar um pouquinho sobre comida? A gente quer saber, Ramon, se em Potiraguá tem alguma comida típica ou um prato específico que a gente não pode deixar de experimentar quando a gente for até aí. Aí, Max, você chegou no ponto forte de Potiraguá, viu? Potiraguá, para quem não sabe, fica perto de Itororó, que é conhecida na Bahia como a cidade da carne do sol. E não é diferente em Potiraguá. A carne do sol de lá é maravilhosa. Eu, particularmente, moro aqui em Salvador, mas toda carne que eu compro vem de lá. São 600 quilômetros de distância, mas mesmo assim eu faço questão da carne aqui de casa ser a carne do sol. Carne do sol de Potiraguá. Porque ela é macia, ela é maravilhosa. Eu sou suspeito para falar. Então, assim, uma comida que você não deve deixar de comer em Potiraguá é a carne do sol. Em um dos episódios aqui do nosso quadro Conta Aí, nós já falamos sobre esse prato também, né? Lá em Guanambi, que geralmente é servido aí com uma mandioquinha, uma manteiga de litro, enfim. Em Potiraguá também a carne de sol é bastante conhecida. Mas vamos à próxima pergunta aí. Sei que as cidades têm personagens importantes, alguns anônimos, outros ilustres. E aí, Potiraguá, qual personagem que você destacaria pra gente aí, Ramon? Celebridades potiraguenses. Para aqueles que desacreditaram, eu só lamento, viu? Porque apesar de ter poucos habitantes, tem muita gente talentosa, inclusive anônimos, que merecem destaque. Mas, já que é para citar pessoas que ficaram famosas na mídia, eu destaco 2 aqui. Rui Chapéu, melhor jogador de sinuca do Brasil por muito tempo. Ele, inclusive, morava em uma casa em Potiraguá que fica em frente à que hoje é minha casa lá na cidade. Fazia um serviço lá de transportar as pessoas para municípios vizinhos, porque na época não tinha linha intermunicipal de ônibus em Potiraguá. Depois foi embora, era muito bom de sinuca e foi ganhar o Brasil dessa forma. Foi por muito tempo melhor jogador de sinuca do país. Infelizmente morreu recentemente, mas ficou marcado na história. E na atualidade temos sim uma outra celebridade potiraguense, que é a atriz global Luciana Fernandes. Está no começo de carreira, mas uma carreira promissora. Ela já tem trabalhos importantes, como a novela das 9, O Outro Lado do Paraíso, que passou anos atrás.
ela fez o papel de Irene, um papel que ganhou destaque ao longo da novela. E ela sempre, quando pode, está lá em Potiraguá, relembrando sua infância. Hoje mora em São Paulo. É uma atriz, assim, mão cheia. E eu tenho orgulho de dizer que tenho conterrâneos, né, que ficaram famosos com o seu trabalho. Então, assim, Potiraguá é uma cidade de talentos, viu, Max? Ramon, muito obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre aqui com as nossas reportagens, com o nosso trabalho. Queria que você deixasse um recado aí para quem você quiser. Então, meu caro, foi uma honra falar contigo aqui, contar um pouco mais sobre a minha querida Potiraguá, cidade que ainda tem muitas carências, sofre com alguns problemas, como a maioria das pequenas cidades do nosso estado, mas que tem um povo guerreiro, um povo que luta e um povo talentoso também, né? Sempre estou indo lá rever minha família. Para quem quero mandar aqui um grande abraço, minha mãe Leda Cristina, a minha avó Aide, tem muitos parentes ainda morando em Potiraguá e são pessoas que sempre me dão muita alegria, assim, né? São motivos para eu sempre estar na minha cidade, além dos amigos, claro. Então, Max, um abraço também para você e obrigado pelo convite, viu? Pessoal de Potiraguá, também deixa aqui neste vídeo o seu comentário, compartilhe aí na cidade com o seu pai, com a sua mãe, pelo Facebook, pelo WhatsApp, da forma que vocês quiserem. Meus amigos de Potiraguá, mais uma vez obrigado pela atenção de sempre. E vocês, meus amigos que acompanham o nosso trabalho aqui sempre, fiquem atentos. Até uma próxima cidade com o próximo entrevistado. Forte abraço, pessoal, e até mais!